Oi, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Marina e hoje eu e o Henrique a gente vai falar sobre os valores éticos e morais no sistema Confef e CREFS. E antes disso, eu vou falar um pouquinho de como que a educação física surgiu no Brasil. Então, ainda no período colonial, a educação física ela veio inserida no contexto da educação jesuíta e por isso é considerada uma das mais antigas profissões do nosso país. Um dos primeiros referenciais elaborados pelos jesuítas, que ao longo do tempo foi sofrendo modificações, é chamado de Ratio Studiorum. Não sei exatamente se é assim que se pronuncia, mas ele era baseado nos princípios da escolástica barroca e na moralidade aristotélica. A moralidade aristotélica, que traz a ideia de que a educação é o bem moral e que a felicidade não consiste no prazer, traz também três postulados básicos para alcançar um homem bom, ou seja, um homem que seria digno dessa moral. São eles, esses três postulados: a natureza, o hábito e a razão. Entre eles existe uma relação bem simples. A natureza, ela nos é apresentada. A partir disso, nossos hábitos podem modificá-la. E os nossos hábitos são, ou pelo menos na teoria deveriam ser, regidos pela razão. Ambos postulados fazem relação com os seguintes momentos da educação moral: a educação física, a educação do caráter e a educação intelectual. Enfim, anos depois de a educação física já ser exercida no país, no dia 1º de setembro de 1998, o presidente da República Federativa do Brasil, que na época era o Fernando Henrique Cardoso, registrou a profissão como legítima e então inaugurou uma ambiência institucional para que a educação física se consolidasse de verdade. O Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, e os Conselhos Regionais de Educação Física, os CREFs, foram criados. A partir disso, o profissional de educação física agora obtinha um princípio legal, o qual gerava uma maior confiança. Porém, além do aspecto jurídico, era necessário também que houvesse um aspecto moral, baseado em princípios éticos. E agora entra melhor o nosso assunto. O Código de Ética de Educação Física, ele faz relações com questões básicas como, primeiro, número 1, as necessidades dos beneficiários, ou seja, as pessoas, ao praticarem atividade física auxiliadas por um profissional, devem ser beneficiadas por tal intervenção. O profissional de educação física, ele assume uma responsabilidade de ser competente para gerar resultados positivos ao exercer o seu trabalho, isto é, ter conhecimento para identificar e complementar positivamente o que for preciso, como carências, por exemplo, biofísicas, biopsicoemocionais, biohumanas morais, biossocio-históricas, enfim, carências que as pessoas praticantes de alguma atividade física necessitem sob a sua supervisão. Número 2. As necessidades da profissão. É garantido perante a sociedade brasileira o permanente estágio da competência técnica, científica e moral dos profissionais da atividade física neles registrados. Ou seja, que os profissionais da área da educação física, eles devem estar sempre atualizando seus estudos referentes à execução do seu trabalho. E número 3, as necessidades dos destinatários, os próprios profissionais da educação física. Nesse sentido, fica bem claro que o sistema CONFEF e CREF apresenta um compromisso social com toda a sociedade brasileira, agindo como um mediador entre as necessidades dos beneficiários e dos destinatários do Código de Ética Profissional de Educação Física. Além disso, todos os artigos eles foram elaborados basicamente em relação aos direitos e deveres, aos benefícios e honorários, a responsabilidades e proibições, e também em relação a infrações, penalidades e julgamentos. Ao que diz respeito das penalidades, da aplicação das penalidades nos profissionais de educação física, por motivos referentes a mau comportamento ou algo que contraria o estabelecido sob o ponto de vista moral, ocorrerá após o julgamento pelos tribunais regionais de éticas, que são pertencentes aos CREFs. E no caso de recurso,
ocorrerá pela sentença do Tribunal Superior de Ética, que é próprio do CONFEF. Por esse motivo que é necessário e obrigatório que cada conselho regional tenha seu próprio código processual de ética, para que haja uma organização melhor dos procedimentos que forem precisos. Mas por uma questão de curiosidade, vocês sabem o que são provisionados? Então, antes da criação do CONFEF e dos CREFs, já havia pessoas atuando na área da educação física, que não eram graduadas. Essas pessoas, elas passaram a ser chamadas de transitórios e mais tarde de provisionados. Para se registrar como tal, é preciso comprovar o exercício da profissão pelo menos 3 anos antes da data em que os conselhos foram criados em 98, e também indicar uma atividade principal dentro da educação física como modalidade específica. Hoje em dia, tais assuntos já não são mais tão problemáticos porque a maioria dos provisionados estão aos poucos deixando o mercado de trabalho, pelo motivo de já terem se passado muitos anos. Agora eu vou passar a palavra para o Henrique, que ele vai falar um pouco sobre alguns conceitos importantes e também algumas aplicações científicas. Eu vou falar agora um pouco sobre a parte de conceituações, começando aqui pelo jurídico. O exercício legal das atividades do profissional de educação física no Brasil, assim como das demais profissões, passa a ser matéria exclusiva da área do direito. Nos valores morais e éticos, diz que a ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica, teórica. Ela é uma reflexão sobre a moral. A ética de Aristóteles diz que todo conhecimento e trabalho visa algum bem. O bem é a finalidade de toda ação, e a busca do bem é o que diferencia os seres humanos dos animais. A moral é um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando suas ações e os julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bem ou mal. A moral de Kant diz que ela age de tal maneira que possas ao mesmo tempo querer que a máxima da tua vontade se torne uma lei universal. A moral, ela é a racionalidade do sujeito. A bioética, ela é a área do conhecimento que tem como objetivo investigar o valor ou avaliar as condutas dos comportamentos sociais sob o ponto de vista moral dos profissionais envolvidos no contexto das pesquisas científicas e nas prestações de serviço. A deontologia, ela é ética restrita exclusivamente ao exercício de uma determinada profissão. E a educação diz que o ser do homem, ele não nasce humano, mas que através da educação, pautada em valores morais, ele vai se tornando humano, ou em pessoa humana. Educação é um processo de apreensão e hierarquização de valores em uma escala própria, que possa ser justificável e aceita socialmente quando da sua implantação. Para Werneck, a educação é o ato de transmissão, não só de um conhecimento instrucional, mas principalmente na transferência de uma escala de valores que deve ser bastante refletida e conscientemente aceita. Portanto, educador é alguém que transfere valores, procurando transferir o conhecimento em uma escala de valores. Agora na parte de implicação científica. Vamos lá. Tanto no Código de Ética quanto no Código Processual Penal fica devidamente explícito a necessidade de uma perspectiva científica e filosófica. Vasquez, ele estabelece que a ética como sendo a ciência do comportamento humano moral dos homens em sociedade. A ética ela deve aspirar à racionalidade e à objetividade mais completa e, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis. Portanto, as fundamentações ela deve ter o mesmo rigor das científicas.
Racional objetivo universal. Um racional ele é a conduta do ponto de vista moral, agindo a partir da consciência moral do que é certo e justo. O objetivo, princípio ético comum aos seres humanos, sendo conscientemente ou subjetivamente. Universal, princípio ético, possui uma formulação que lhe permite ser generalizado como força de lei normal, moral, para garantir os direitos humanos. Portanto, o Tribunal Regional de Ética, ou Tribunal Superior de Ética do Sistema CONFEF-CREF, ao avaliar do ponto de vista moral, o Tribunal de Ética do Sistema CONFEF-CREF, instrumentalizado em informações também advindas de um processo de Código Processual de Ética, deverá fazer uma descrição em previsão científica, não do tipo de senso comum ou acaso, sobre a mesma, assim como também fazê-lo de forma sistematizada, através do mecanismo cognitivos da pré-compreensão, da compreensão axiológica, da compreensão fenomênica, da compreensão fenomenológica e da ordenação axiológica, de um método próprio da investigação filosófica, e que tal método permita que as conclusões finais do processo de avaliação possam ser generalizáveis a outros fatos ou condutas, comportamentos sociais da mesma natureza, isto é, da natureza moral. As proposições da ética devem ter o mesmo rigor, a mesma coerência e fundamentação das proposições científicas. Portanto, o sistema CONFEF-CREF deverá apresentar a mesma coerência e fundamento que as demais proposições científicas.